Olá, seja abençoado em mais um de nossos programas, hoje com um assunto muito importante. Você é abençoado no Conexão Getsemane. Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino e hoje você vai ser abençoado, meu irmão, com a presença do doutor Danilo Costa. Danilo Costa, tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Seja bem-vindo ao nosso programa. O pessoal de casa hoje deve estar achando até meio estranho, tem muita informação aqui na nossa mesa e é um privilégio ter tido a oportunidade de recebê-lo hoje no nosso programa. Fala com o pessoal de casa, doutor Danilo. Quem é o doutor Danilo? Bom, meu nome é Danilo Costa, eu sou médico mastologista, sou casado, pai de 2 filhas, desenvolvo minha atividade profissional em Itabira e Belo Horizonte. Sou formado na Universidade Severino Sombra, né, em Vassouras, no estado do Rio de Janeiro. Comecei minha vida profissional na enfermagem, né, e dali, inclusive, foi o que subsidiou a minha formação em medicina. É muito bom você falar isso, porque às vezes a pessoa associa, não, para formar em medicina é só uma pessoa muito rica que vai conseguir formar, e realmente tem gente que consegue vencer barreiras dessa questão financeira e através do esforço e a bênção de Deus está conseguindo isso, né? A riqueza obrigatoriamente tem que ser de boa vontade, esforços, Muito né, bem e falado. de Deus no coração, porque sem Ele nós não conseguimos nada. Muito É quem nos impulsiona a alcançar nossos objetivos. Após esse período, fiz cirurgia geral na Unimontes, né, na Universidade Estadual de Montes Claros, e retornei a Belo Horizonte para fazer o complemento da minha formação, né, em mastologia no Hospital da Baleia. E desde então, né, há 6 anos, venho desenvolvendo minha atividade progressivamente, né, e aumentando cada vez mais na mastologia. Você veio então do Rio de Janeiro, você é carioca ou é mineiro? Interioca, sou do interior do Rio de Janeiro. Qual cidade? Barra do Piraí, Barra do Piraí. no sul fluminense. Ah, tá. E essa faculdade que você formou, ela é mais pro centro do Rio? Ela Você muda de cidade, né? ela fica no sul do estado. Ah, no É uma sul. faculdade que já tem uma tradição de 40 anos na formação de médicos, né? O Brasil inteiro. nós E a temos médicos. especialização depois em mastologia foi no Hospital da Baleia? Hospital da Baleia. Isso. Passando antes, né, pela cirurgia geral. Ah, antes pela cirurgia geral. Isso, fiz 2 anos de cirurgia geral, 2 anos de mastologia. São quantos anos de estudo para chegar onde o senhor está hoje? Bom, do primeiro ano da medicina até o último, 6 anos, 10 anos de estudos. 10 anos de 10 estudo. anos de estudos. Ou melhor, uma vida inteira de estudos, né? Porque tem que estar sempre se atualizando, né? Obrigatoriamente nós precisamos atualizar. Doutor, hoje nós estamos dando esse presente para o nosso telespectador, que é a oportunidade de conhecer de um assunto que amedronta muitas pessoas. Nós estamos hoje numa época de um movimento mundial conhecido como Outubro Rosa. Movimento esse que não nasceu no Brasil, tem algumas pessoas que pensam que ele até nasceu no Brasil, mas ele é mundial e tem aumentado a cada ano a adesão sobre esse movimento, né? O que é o Outubro Rosa? Bom, como o próprio nome diz, né, o Outubro Rosa seria um movimento de prevenção e combate ao câncer de mama, realizado obrigatoriamente no mês de outubro. O que nos acontece? Nos idos dos anos 90, né, do século passado, alguns empresários e autoridades americanas, com a necessidade de chamar a atenção em relação à prevenção do câncer de mama, começaram, e associando o rosa à figura feminina, não é? Definiram que seria interessante iluminar alguns monumentos, prédios, né? Algumas repartições públicas, né? com a cor rosa. No ano seguinte isso repetiu e isso começou a se difundir, principalmente com o advento da internet, né? Começou a popularizar essa questão, chegando no Brasil, onde teve um apoio fantástico, não é? Porque, inclusive, a prevenção é uma forma de economizar no tratamento e ter um tratamento mais eficaz.
Chegou no Brasil, teve uma adesão, não é? Realmente o povo brasileiro, não é? As autoridades brasileiras também estão cada dia mais apoiando essa questão da prevenção do câncer de mama. Ele é, então, hoje um movimento contra a luta, contra o câncer de mama. Contra o câncer de mama. Ele é um movimento de luta contra o câncer de mama. Justamente. E, inclusive, o senhor passa a perceber que a partir do Outubro Rosa, gerou um Novembro Azul, outros movimentos com a mesma outros natureza. meses com a natureza de prevenção ao câncer em geral. Sim. Até com esse problema que nós estamos tendo hoje, com relação ao preconceito, a ideologia de gênero e tal, algumas pessoas confundem, mas o Outubro Rosa está relacionado a nenhum movimento em favor do homossexualismo, está relacionado à luta contra o câncer. Tem gente que confunde. Justamente. Eu já ouvi várias vezes, pessoal, Outubro Rosa é algum movimento em favor contra a discriminação? Não, ele é um movimento em favor da luta contra o câncer. E não é o câncer feminino, é o câncer de mama, que inclusive pega homens e mulheres, como falaremos mais à frente. Isso nós vamos falar mais à frente, foi muito bem lembrado. O câncer de mama não atinge apenas o público feminino, só as mulheres. Ele também pode ser diagnosticado em homens. Enfim, o que é o câncer de mama? Bom, seria uma multiplicação das células de forma inadequada, tá certo? Que as células possuem uma forma ordenada e modulada de crescerem, proliferarem, hipertrofiarem. Mas essa multiplicação e esse crescimento inadequado das células faz com que haja uma alteração na função das células e tecidos junto com a invasão de órgãos adjacentes ou à distância, alterando a harmonia da função desse órgão, que seja fígado, que seja o sistema nervoso central, enfim, mais especificamente na mama. Seria no caso, né, o câncer de mama, uma alteração das células mamárias, invadindo ductos, lóbulos, né, que são estruturas mamárias, e principalmente criando uma invasão e alteração de órgãos à distância. Então, na verdade, ele é o início, né? É o início. Ele é o início. E ali ele vai contaminar o organismo todo, para falar de uma forma mais simples para o pessoal de casa. Justamente. Ele pode contaminar, por exemplo, um fígado, uma estrutura óssea, né? O cérebro. Isso. Eu ouvi até você falar sobre mão, perna, qualquer área do corpo pode estar relacionada a um câncer que se iniciou na mama. Justamente, ou em outros órgãos, né? Mas esse é o mecanismo fundamental. Doutor Danilo, existe uma causa clara para o aparecimento do câncer de mama? Existe causa? Obrigatoriamente você precisa ter um gene para o desenvolvimento da doença. E existem fatores que predispõem o desenvolvimento dessa doença. Hoje, um grande fator, obesidade. Obesidade? Obesidade é um grande fator para o desenvolvimento do câncer de mama. Tabagismo. Tabagismo sempre foi bem falado, mas obesidade é uma novidade para mim. Inatividade física, que tem essa relação, uso demasiado de organofosforados, radiação ionizante, pessoas que trabalham diretamente com radiação, tá certo? Com uma proteção inadequada, estão sujeitas. E nunca podemos, claro, não é um fator oficial, mas está cada dia sendo mais estudado fatores psicossomáticos, depressões profundas, É isso que eu quero perguntar para o senhor, com relação a essa relação de fatores psicossomáticos. Porque tem gente que fala, leigo que fala, que o câncer está relacionado, por exemplo, a uma alimentação, só a alimentação, a um fator genético, e poucas pessoas falam sobre a informação, sobre essa questão da emoção, né? E você está tendo uma aula direta e eficaz sobre esse grande problema que é o câncer de mama, esse grande inimigo do homem, da mulher, do ser humano, né? O doutor está aqui hoje nos abençoando com a presença para estar te ajudando na prevenção dessa doença maligna. Continue aí, daqui a pouco nós temos mais informação sobre
esse câncer tão destruidor que é o câncer de mama. Deus abençoe e até o nosso próximo bloco. Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino e você está no segundo bloco do Conexão Getsemane. Esse programa hoje que está com a função específica de ajudar pessoas que estão acometidas, né, a palavra correta, desse mal, dessa doença maligna que é o câncer. Especificamente hoje falando sobre a prevenção contra o câncer de mama. E temos a oportunidade, o privilégio, a honra de receber esse médico especialista nessa área, que nos deu aí o privilégio de estar com a gente, Dr. Danilo Costa. Se você perdeu o primeiro bloco, pode assistir ele sempre no YouTube, no site da igreja e também em todos os canais de distribuição onde nós estamos relacionados ao programa. Dr. Danilo Costa, nós começamos a falar no final do bloco anterior sobre a questão da influência da emoção no diagnóstico do câncer, né? Positivo do câncer. Isso tem uma relação científica comprovada? A mente com o desenvolvimento de um câncer? Está sendo estudado cada vez mais, pastor. Pessoas que possuem traumas, pessoas que possuem depressão, pessoas que não têm assim, uma presença familiar, não é? E o fortalecimento da fé. Isso está sendo altamente batido, né? Que a relação, as pessoas que possuem fé, não é, que possuem uma religião definida, independente de qual seja, elas respondem melhor aos tratamentos que são aplicados. E o que nós percebemos a nível de consultório, não é que pessoas que desenvolvem a doença, por muitas vezes, puxam um componente social. Um filho com um problema, um marido com um problema, uma perda muito grande. Então, existe provavelmente uma conexão no disparo daquele gene, não é? Que é o gatilho, né? Justamente, um gatilho o aparecimento da doença. Meu irmão, você está ouvindo o que o doutor falou? Eu gostei dessa pergunta e ter levantado essa questão, porque algumas pessoas falam, não tem nada a ver. E nós estamos ouvindo de uma pessoa que está preparada para falar sobre isso. Da questão de que, sim, realmente o gatilho está na emoção. Não é sempre, mas é um fator muito forte na influência e no aparecimento, na manifestação dessa doença maligna. Eu tenho uma outra pergunta meio que polêmica para te fazer, doutor. Existem teorias que relacionam o aumento expressivo do câncer a alimentos. Eu não sei se porque não era diagnosticado antes ou se hoje é muito mais fácil diagnosticar, mas não se ouvia falar de muitos outros tipos de cânceres também no passado, que hoje são notícia a todo momento. Inclusive, eu vi uma palestra que o senhor fez, o senhor falou que antigamente nem se falava doença câncer, é aquela doença. Você que está em casa, que é um pouquinho mais contemporâneo, você sabe que antigamente não se falava câncer, falava aquela doença, ele está com aquela doença, né? E você é uma autoridade para falar, existe alguma relação, alguma comprovação disso? Esses alimentos com hormônio... Alimentos com hormônios... alterados geneticamente. Alto índice de gordura. Alto índice de gordura saturada. Então, o que acontece? Obesos, né, pessoas obesas, tudo que nós fazemos hoje, né, são baseados em protocolos americanos e europeus, não é? E depois de uma grande casuística, você faz uma amostra e percebe aquele grupo de pessoas que desenvolveram a doença, um número maior de pessoas são obesas, tá certo? Possuem um tipo
de alimentação característica. Querendo ou não, tem alguma relação com o Tem alimento. essa relação. Tem uma relação com o alimento. A outra pergunta que eu quero te fazer também, que é polêmica, e que eu sempre quis fazer, eu estou realizando um sonho hoje, de fazer essa pergunta para um médico que é especialista na área, é a seguinte. Existe uma teoria, eu não sei se essa teoria é falsa ou verdadeira, que existe um interesse real na cura do câncer. Ele real no seguinte sentido. Tem alguns tipos de câncer que já teriam cura e não foi revelado, porque o mercado que hoje gira em torno dessa doença é milionário. O que você tem a me falar sobre isso? É bem polêmico, né? É bem polêmico. Bem polêmico. E a responsabilidade é muito grande, né? Muito grande, inclusive na resposta. É isso. O que eu percebo é que algumas doenças, elas, como o câncer de mama, ele possui uma pesquisa muito maior, tá certo? Muito maior do que outras doenças que ainda não são tão estudadas, tá certo? Percebemos que mieloma múltiplo tem um desenvolvimento na pesquisa, câncer de mama, por exemplo, tem um desenvolvimento na pesquisa, existe algumas linhas que falam que daqui a alguns anos não se operará mais o câncer de mama, a paciente fará, por exemplo, quimioterapia, desaparece com tumor, entra com radioterapia, usa hormônio num tempo determinado e não precisará mais fazer... Isso ainda é estudo. Estudo. E existem alguns pacientes que conseguiram ter um bom resultado nessa amostragem que está sendo pesquisada, tá certo? Então, eu acho um pouco desumano, não é? No que se refere a você possuir aquele comprimido para dor de cabeça de um irmão e não oferecer esse comprimido. Então, né? você acha que isso não existe? Eu acho que não existe, que nós sabemos que realmente a pesquisa do câncer, a indústria oncológica... Por exemplo, o exemplo da pílula azul, né, que foi tão divulgada aí, que o pessoal não está aceitando liberá-la. Isso. Enfim, é uma pergunta que, na verdade, nós não temos a resposta. Porque chega até a ser um tanto quanto criminoso, né? Só possuir explorar de um ser humano que está com a doença, sabendo que nós temos... Não acredito que nenhum colega faria isso. Não, eu acho um pouco improvável. Mais um bloco que terminou com a vontade de quero mais, porque o assunto é muito vasto. Nós temos aqui hoje até aqui a Mama Amiga, né? Mama Amiga. Que nós vamos falar no bloco posterior, que é uma forma de você fazer o teste contra da possível presença, né, de nódulos, né? Não é isso? Isso. O doutor vai explicar depois. Continue aí e volte, não mude de canal. Até o próximo bloco do nosso programa. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência
essência és tu, Jesus. Oh, oh, oh. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim, Senhor. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Oh, oh. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Na, 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 na. Na, 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 na. Essência és tu, Jesus. Na, 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 na. Na, 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 na. A essência és tu, Jesus. Amém. Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino e mais um bloco do programa hoje, Conexão Getsemane, falando sobre um assunto que é muito importante para a população, a prevenção contra o câncer de mama. Correto, doutor Danilo? Correto. Doutor Danilo hoje é um especialista na área e ele já nos deu várias respostas polêmicas, difíceis de serem respondidas no bloco anterior. Se você perdeu, pode estar olhando no YouTube. E eu falei no final do bloco, né, doutor, sobre esse produto aqui, que é uma réplica da mama, né? Justo, com suas alterações possíveis. Ela tem as alterações, então a pessoa, através do toque, vai ver se está normal ou se não está normal, se tem alguma alteração. Isso. A Mama Amiga é um produto, né, que foi brilhantemente desenvolvido pelo Dr. Tadeu Provenza, que é mastologista e cirurgião plástico, tá certo? E presidente da Asprecan, que é uma associação de prevenção ao câncer, que funciona, é sediada aqui em Belo Horizonte. Ele imaginou uma ferramenta no qual o profissional, o cidadão e o profissional pudessem interagir e aprender a fazer o autoexame. Olha só. Tá certo? Porque o que acontece? O autoexame, que é didaticamente passado, ele por vezes, no paciente, né, no cidadão ou no profissional que não seja bem treinado, você confunde as alterações com um possível câncer ou um próprio parênquima normal.
entendeu? E ele criou essa ferramenta. Ele criou essa ferramenta dividindo os quadrantes, né? 4 quadrantes. Em cada quadrante ele colocou uma alteração. Primeiro ele colocou uma mama normal, né? Para você ter um parâmetro em 1/4, né? E os demais com lesões móveis, lesões fixas e com uma área mais densa, uma área mais espessada. Que a pessoa vai sentir através do toque. Justamente. Olha só. Tá certo? É bem bacana. E ressaltando também, né, a importância do autoexame entre o 7º e o 14º dia do ciclo menstrual, ou no homem, pelo menos 2 vezes no mês, né, independente da época do mês. As mulheres, né, elas a partir do primeiro ciclo menstrual podem estar já fazendo o autoexame. Fazendo o autoexame. O homem, como é mais normal o desenvolvimento do câncer de mama, lembrando que só um homem em 135 mulheres que desenvolve o câncer de mama, é interessante estar fazendo a partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos é a mesma questão do próstata, né? Justamente. É a mesma prevenção, mesma época da idade. É muito bom você ter falado sobre cirurgia plástica, porque você tem uma parceria com o Dr. Marcelo, que é cirurgião plástico. Né? Os dois têm que trabalhar junto, né? Porque quando, por exemplo, faz uma cirurgia de retirada, que você faz esse tipo de cirurgia. Isso. Que é cirurgia oncológica que chama? São cirurgias oncológicas, né? Seriam as mastectomias radicais ou as quadrantectomias, né? Que causam uma certa deformação. Aí trabalha em parceria com um doutor que é cirurgião plástico. Com cirurgião plástico. No caso, né? Como o senhor ressaltou, doutor Marcelo, meu amigo, meu irmão, eu faço a cirurgia oncológica, no qual você retira a glândula, né, em alguns casos mais avançados, retira a glândula mamária inteira e faz-se o esvaziamento em alguma parcela das pacientes, faz o esvaziamento axilar, que seria retirado dos gânglios, dos linfonodos, das línguas axilares. Né? Existe um impacto social, né? O impacto da paciente, emocional, questão de feminilidade também, de sexualidade da mulher mesmo, de manter a beleza da mama. Isso. Tá certo? E nesse momento que entra o cirurgião plástico colocando expansores, colocando próteses de silicone ou fazendo colocação de gorduras de outra parte do para fazer a reconstituição do órgão. Justamente. Doutor Danilo, realmente, a fé, você já até começou a falar, a fé é fundamental no tratamento? A fé, eu falo que primeiro vem Deus, depois a família e terceiro a terapêutica. Olha só. Se você inverte, você perde um paciente que acredita principalmente na cura. Você não tem um subsídio, um aporte familiar para que esse nosso tratamento dê prosseguimento. Você está ouvindo o que o médico está falando, irmão? Ele está falando sobre a fé. Um médico que hoje atua na área da forma técnica, eficaz, preparado, falando sobre o poder da fé no tratamento. E é muito emocionante ouvir da parte de um médico, uma pessoa especializada em ciência, essa conexão com a fé. Doutor, o pessoal de casa deve estar muito curioso, deixa um contato do senhor para quem quiser entrar em contato, às vezes está com um parente passando por algum problema nessa área e quer se consultar. Tem algum telefone? Existe sim. O telefone de contato seria o 31 99271 8133. Repete, vai aparecer escrito aí embaixo. 31 99271 8133. Ou pelo meu e-mail, danilocostabp@yahoo.com.br. Como sempre no nosso programa, nós não poderíamos deixar de falar da palavra de Deus. Hoje a nossa palavra se encontra em Mateus, capítulo 19, versículo 26. Olha o que Jesus falou. E lembra do que o médico acabou de falar com a gente. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Eu trouxe o Dr. Danilo hoje para falar sobre uma doença que é maligna. Talvez essa doença está presente em sua casa e você não sabe o que fazer. Já consultou várias fontes, já pesquisou, já procurou médicos e alguns até disseram que é o fim, é impossível.
mas para Deus todas as coisas são possíveis. Você tem que fazer a sua parte, se prevenir, procurar um médico, que é a própria mão de Deus trabalhando através das mãos dos médicos, pessoas preparadas, que estudaram para isso, mas não pode se esquecer do principal que o próprio médico disse, a fé. Aquela fé que pode fazer o que não existe se tornar em uma coisa palpável e existente. Hoje, agora, você vai ouvir uma música, espero que você tenha gostado. Doutor Danilo, eu sou o Getsemane, e você? Eu sou o Getsemane. Seja abençoado e continue na TV Jet. Eu quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer e torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. E abraça-me, com os teus braços de amor, teus braços de amor. Senhor, te peço, abraça-me, 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 Senhor, com os teus braços de amor. Não sei onde você está, não sei qual a tua situação, mas eu sei que aquele que faz a diferença, ele pode mudar a sua vida nesse exato momento. Ele pode mudar a sua história. Então, sabe, se separa um pouquinho, para de fazer o que você está fazendo e se liga nele. Se liga na verdade, se liga no amor que faz a diferença. Deixa ele te abraçar. Sinta a presença dele. Eu sei que você pode ser curado onde você está. Você pode receber algo sobrenatural de Deus que pode mudar a tua vida. Deixa ele fazer a diferença. Deixa ele te abraçar. Deixa ele te abraçar. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. E abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Os teus braços de amor, abraça-me,
answer me, oh,